Lendas do folclore brasileiro, Corpo Seco. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos da lenda do Corpo Seco, uma lenda que espelha a maldade humana e as suas consequências. Vamos para o vídeo. A lenda do Corpo Seco é uma das mais sombrias e inquietantes do folclore brasileiro, especialmente nas regiões do interior de São Paulo, Minas Gerais e em partes do Centro-Oeste. Essa história narra o castigo que o Corpo Seco, uma figura que representa o auge da maldade humana, recebe mesmo após a morte, condenado a vagar sem repouso. A lenda carrega uma mensagem moral forte sobre o destino daqueles que praticam o mal de forma extrema e impenitente. Segundo a lenda, o Corpo Seco era, em vida, um homem que dedicava sua existência a atos de crueldade e desprezo pelos outros. Ele maltratava seus próprios pais e parentes, nunca demonstrando remorso. A maldade que praticava era tamanha, que nem mesmo a igreja conseguiu convencê-lo a se arrepender. Viveu toda sua vida sem mostrar compaixão ou bondade, sempre marcado pela brutalidade. Quando finalmente morreu, a população pensou que seria o fim de sua maldade. No entanto, algo inesperado ocorreu. Quando foram enterrar o corpo, a terra o rejeitava, cuspindo-o de volta para fora do solo. Tentaram então colocá-lo em um caixão e enterrá-lo em diferentes cemitérios, mas nenhuma terra o aceitava. Até mesmo o fogo, usado em tentativa de cremar o cadáver, parecia falhar. Conta-se que, após muitos esforços frustrados, a única solução foi abandoná-lo em uma área remota da mata, longe das aldeias e vilarejos. Por estar condenado a jamais descansar em paz, a aparência do corpo começou a mudar. A pele ficou ressecada, fina como uma casca que adere aos ossos, transformando-o em uma figura assustadora e cadavérica, de onde vem o nome Corpo Seco. Sem carne, sem sangue, apenas pele e ossos ressequidos, ele ganhou um aspecto tão aterrador, que todos que cruzavam seu caminho, eram tomados por um medo paralisante. Os relatos sobre o Corpo Seco são de que ele vagueia pelos campos e matas, especialmente em áreas isoladas, sempre à procura de alguém a quem possa atormentar. Diz-se que ele se alimenta da energia vital daqueles que encontra, principalmente de pessoas que, assim como ele em vida, apresentam traços de crueldade, egoísmo ou maldade. Sua presença é associada ao infortúnio, e aqueles que dizem ter visto o Corpo Seco, descrevem uma aura de escuridão e podridão ao seu redor, uma sensação de desespero quase sufocante. O Corpo Seco é descrito como uma figura desumanizada, com a pele fina e colada aos ossos, que emite um cheiro fétido, e exala uma energia opressiva e sinistra. Seu olhar é vazio, sem brilho ou esperança, mas capaz de causar terror profundo em quem o encara. Em algumas versões da lenda, ele é acompanhado pelo som de correntes, que simbolizam o peso de seus pecados, os quais ele arrasta pela eternidade. Por isso, muitas vezes é associado a almas penadas e figuras amaldiçoadas. Além de atormentar pessoas, acredita-se que o Corpo Seco ataca os animais e destrói plantações onde passa, trazendo má sorte e doenças. Em algumas histórias, ele é visto sugando a vitalidade das árvores, que secam e morrem após seu contato. Isso reflete a própria essência de sua maldade, que é absorver e aniquilar qualquer vida ao seu redor. O Corpo Seco é também considerado um tipo de punição divina. Diferente de outras almas penadas que buscam redenção ou alívio, ele está condenado à eterna solidão e rejeição, sem qualquer chance de descanso. Não pertence ao mundo dos vivos nem ao dos mortos, sendo constantemente repelido por ambos. Essa condenação é uma mensagem moral, reforçando que certas crueldades e desrespeitos aos valores humanos e familiares podem levar a um castigo eterno. A lenda do Corpo Seco é uma história de moralidade, utilizada por muitas comunidades para educar e assustar aqueles que exibem atitudes de extrema maldade e desrespeito, especialmente contra os próprios familiares. Essa figura representa o pior lado da condição humana, alguém que vive sem valores, e que, mesmo após a morte, continua a propagar negatividade. O Corpo Seco simboliza a ideia de que o mal não se desfaz com a morte física. Ao contrário, ele pode reverberar, transformando-se em um castigo perpétuo. Em comunidades tradicionais, a lenda é muitas vezes contada às crianças e adolescentes, para incutir respeito aos mais velhos, e evitar comportamentos cruéis. Ao mesmo tempo, para os adultos, a história funciona como um lembrete da importância dos laços familiares e do respeito pelos outros, enfatizando que aqueles que fazem o mal,
especialmente contra os que mais os amam, enfrentarão as consequências, tanto na vida quanto após a morte. Embora a essência da história seja semelhante em várias regiões do Brasil, algumas localidades agregam detalhes diferentes ao mito do corpo seco. Em certas versões, ele é descrito como um vampiro, capaz de sugar a vitalidade de suas vítimas. Em outras, ele possui a habilidade de imitar vozes queridas para atrair pessoas a lugares isolados, onde então se revela em sua forma horrenda. Em alguns relatos, o corpo seco tem um pacto com forças malignas que o protegem, dificultando qualquer tentativa de exorcismo ou destruição. Algumas versões o retratam com uma sede de vingança, por ter sido rejeitado até pela própria morte, enquanto em outras ele vaga sem qualquer propósito específico, apenas guiado pelo instinto de propagar medo e desespero. A lenda do corpo seco nos coloca frente a uma reflexão profunda, sobre as consequências de uma vida sem compaixão, sobre o respeito pelos outros e sobre o vínculo familiar. Ela simboliza a ideia de que a morte não é uma fuga para aqueles que cultivaram a crueldade em vida. O corpo seco, rejeitado pela própria terra e condenado a vagar sem descanso, é uma figura que reforça os valores de respeito e humanidade. Ao contrário de muitas lendas que se encerram com a busca por paz ou perdão, o corpo seco não tem saída, e isso torna a história ainda mais sombria. A lenda deixa uma mensagem clara: os atos cometidos em vida deixam marcas que podem perdurar, e a busca pela harmonia e respeito deve estar presente em todas as relações, para evitar uma morte sem repouso. Essa narrativa folclórica não apenas reforça a importância da bondade e respeito, mas também celebra as raízes culturais do Brasil, que expressam o medo e a moralidade, através de personagens emblemáticos, como o corpo seco, que se tornam referências na construção da identidade do país e na preservação das histórias que atravessam gerações. Se gostaram do vídeo, se inscrevam, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.